em espírito e em verdade, né? São essas pessoas, não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é somente aqui na igreja, mas um verdadeiro adorador. É o que ele está procurando de cada um de nós. Essa pessoa que desenvolve esse relacionamento com ele de adoração, esse relacionamento de comunhão, esse relacionamento de verdadeiro filho de Deus, que é o que nós somos. E para a gente fazer uma pequena revisão, né, nós colocamos, como a gente sempre faz, o que é adoração. E adoração não é somente a participação no louvor, né? A gente pensa, adorar é estar participando do louvor. Mas nessa semana eu estava estudando e orando e falando com Deus a respeito de adoração e pedindo ao Senhor informações e direção também a respeito. E uma passagem que me chamou muita atenção, que eu quero falar com vocês daqui a pouco, é a passagem do livro de Gênesis, no capítulo 22, né? Gênesis 22, quando fala de Abraão e o seu filho Isaque. Então, a adoração é aquela que nós fazemos do nosso coração para Deus, onde nós nos entregamos a Ele. E aqui foi colocado que a adoração é uma participação no incessante louvor celestial a Deus. Ela une todos os santos e é a resposta de todos os seres sensíveis a Deus e à voz de Deus e aquilo que Deus é em nós. Deus, como falamos em João 24, ele procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem. Né? A verdadeira adoração, ela produz um vislumbre da riqueza, da glória e da salvação em Cristo Jesus. Quando a gente pensa também nessa verdadeira adoração, desse verdadeiro adorador, dessa pessoa que adora Deus em espírito e em verdade, né, dessa importância de adorar, e se fala verdadeiro, quando Jesus estava mencionando sobre esse verdadeiro, logo existe o falso, né? Porque se fala de um verdadeiro e de uma verdade, então existe uma mentira, né? Existe alguém que não adora a Deus em espírito e em verdade. E por isso nós chegamos na aula passada em tipos de adoração. Tipos de adoração. Qual é o tipo de adoração? Existe a adoração verdadeira, mas existe aquela adoração que não é verdadeira, que é a falsa, que é a idolatria. Quando colocamos que Pai procura verdadeiros adoradores, então existiam os falsos adoradores, como até nos dias de hoje ainda existem pessoas que se enganam, pessoas que pensam que estão adorando a Deus, pessoas que colocam-se como adoradores, mas na verdade estão fazendo ali um ritual, né? Às vezes vem para a igreja porque eu vou para a igreja porque eu tenho que adorar, porque eu tenho que cultuar, né? E não pensam que eles têm que entregar, que a verdadeira adoração é aquela que você se rende aos pés do Senhor. E nessa falsa adoração nós colocamos alguns pontos, né? O que seria uma falsa adoração? O que seria essa idolatria que a palavra diz? Né? Definição de falsa adoração, então, significa atribuir valor a alguém ou alguma coisa. O falso atribui valor a alguém ou alguma coisa que não é o Criador. Quando nós trocamos os valores, nós corremos o risco de fazer a coisa errada. Né? Adoramos as coisas e amamos a Deus. Deus é soberano, Deus é santo e ele é o ser criador de todas as coisas. E nós somos criados para adorar esse Deus. Mas em muitos casos a criatura, ela adora não o seu criador, mas outros itens, né? E como adorar outras coisas, umas pessoas adoram o carro, umas pessoas adoram os filhos, umas pessoas adoram as imagens de escultura, outros adoram as comidas, adoram a casa arrumada, adoram isso, adoram aquilo. Né? E quando eu me converti também, uma experiência de vida, eu comecei a orar e Deus ele começou a me ensinar desde os meus primórdios na vida cristã, digamos assim. Né? Eu sempre falei, eu fui a primeira pessoa a se converter da minha casa, da casa dos meus pais, e eu sempre quis estar na presença de Deus verdadeiramente. Né? Falar com Deus e mudar a direção da minha vida, porque eu sempre peguei as coisas assim, né? Corretamente, eu sempre falava, Deus, se eu decidir andar com o Senhor, estar na presença do Senhor, então verdadeiramente eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor se agrada. E uma das coisas que mais me incomodou, mais me chamou a atenção, era a questão da adoração falsa.
Deus me incomodou muito a respeito disso nessa semana, quando eu orava e falava com Deus, nas mínimas coisas Deus tem falado, e uma delas é a questão da adoração, de adoração falsa. Porque quando a gente não conhece o verdadeiro sentido da adoração, nós adoramos tantas outras coisas. Nós veneramos outras pessoas, nós colocamos coisas no lugar de Deus, nós colocamos a adoração em qualquer ponto da nossa vida que for mais importante, ou até mesmo na vida de um dos nossos filhos. E eu perguntei muito a Deus sobre isso e falava com ele: Deus, eu quero fazer a coisa corretamente. E ele me ensinou muito, porque eu era de uma família católica, de uma família que adorava, né? Embora os meus pais não são tão praticantes assim, mas eu adorava aqueles deuses falsos lá. E isso, para mim, era a coisa mais importante. Aquilo era a coisa mais significativa. E quando eu conheci Jesus, eu mudei completamente o foco, completamente o rumo, e então eu comecei a descobrir o que seria verdadeiramente o Deus que a gente serve e essa adoração verdadeira. E nesse sentido, quando se fala de idolatria, a gente está falando de muitas coisas que nós colocamos no lugar de Deus, em vez de adorar Ele como o único Senhor das nossas vidas, como verdadeiramente o Deus que Ele é, e Ele criou os seres humanos para adorar, não para nós adorarmos coisas ou pessoas ou outros itens. Então, a idolatria é quando nós adoramos uma coisa no lugar de Deus. A idolatria é aquela falsa adoração que a gente pensa que está fazendo o melhor. Na verdade, nós podemos até estar fazendo o melhor, mas fazendo o melhor para uma pessoa errada, numa direção errada. É igual a gente ir para um lugar e fazer um atalho e pegar esse atalho e ainda dar errado. Então, quando nós adoramos, temos essa adoração falsa, nós estamos praticando verdadeiramente uma idolatria e não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, adorar a Deus é você colocar diante dele. E essa adoração falsa também, como foi colocado como idolatria, existe uma adoração vã. A adoração vã é adorar o Deus certo da maneira errada. Quando nós entendemos, conhecemos, somos cristãos, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas fazemos de maneira errada, de maneira egocêntrica, de maneira que traz vaidade, orgulho, de maneira que só nos agrada, que as coisas são feitas do jeito que eu quero, como eu quero, porque eu quero. Quando o nosso eu é colocado no lugar de Deus, enquanto Deus é a pessoa em que nós devemos adorar. Então, temos a questão da adoração falsa, que é aquela que Jesus não procura, e a adoração vã, é um tipo de adoração. São tradições criadas pelos homens. Os homens criaram, Deus fez o homem perfeito, mas ele fez muitas invenções, e essas invenções o distanciou do propósito, que é verdadeiramente adorar o Deus corretamente, Pessoas adoram por orgulho, porque eu faço assim, porque eu gosto assim, porque eu tenho um ritual a seguir. E Deus, ele chama, nessa passagem de João 4, ele fala, Jesus está falando para a mulher que ele está procurando aquelas pessoas que o adorem, não de forma orgulhosa, não de forma ritualística, não de um certo lugar, Gerizia ou Jerusalém, mas a pessoa que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu quero que vocês, um de vocês, abram, por favor, Salmo 115, embora eu creio que alguns já sabem na ponta da língua, Salmo 115, versículo 5, e o 135, 16, que vai falar basicamente a mesma coisa, Então, a adoração vã é a ausência da clara evidência da natureza de Deus. Mente, coração e vontade são como robôs. Parece verdade na sua forma. É uma barreira que nos separa da verdadeira adoração. Então, como eu mencionei anteriormente também, o Salmo 115 vai falar de uma adoração que, por favor, alguém já abriu? 135, 16, mas é a mesma coisa, os dois versículos. Por favor. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Exato. Então, quando a gente está falando dessa adoração falsa e dessa adoração vã, são aquelas pessoas que adoram umas imagens de escultura, Adoram
algo que não é Deus. Coloca no lugar de Deus a adoração para aquela pessoa que não é, que não deve ser, né? Que falta o conhecimento a respeito de Deus, que parece que é verdadeira, mas não é, é falsa. Então precisamos olhar para dentro de nós e o Espírito Santo, amado, ele fala conosco. O Espírito Santo nos dá esse entendimento, nos dá esse discernimento de se nós estamos fazendo a coisa certa ou não. Nós precisamos somente nos colocar na dependência dele. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque eu tenho ouvido, tenho visto o Espírito Santo me direcionar. Eu sempre ouvia pessoas falar, porque Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração, e nos últimos dias Deus tem feito isso comigo com muita frequência, né? De ministrar o meu coração a respeito daquilo que é. E hoje pela manhã também, eu estava orando e falando com Deus, e ele começou a ministrar no meu coração a respeito da adoração a Deus e as ministrações. Nós pensamos, nós adoramos a Deus através da ministração? Sim, nós adoramos a Deus através das ministrações, mas nem todas as pessoas adoram a Deus através das ministrações. Adoram porque vê uma situação, porque vê uma pessoa, porque tem uma necessidade de palpar alguma coisa, né? E a adoração verdadeira, ela não é palpável, ela é sentida no corpo, na alma e no espírito. Ela é sentida na presença de Deus, de pessoa para pessoa, individualmente com Deus. Não é a maneira como eu estou me portando diante de Deus e falando que eu estou pulando isso, gritando que eu estou adorando verdadeiramente a Deus. Tem pessoas que fazem isso e fazem com excelência, né? Mas a verdadeira adoração é aquela que nós externamos do nosso relacionamento, do nosso interior para Deus. A verdadeira adoração, a adoração que não é falsa, a adoração que não é vã, é aquela que nós entregamos diretamente para o Senhor e Ele recebe com alegria e com gratidão. Não é uma adoração à imagem de escultura, que tem boca e não fala, não é uma adoração a pessoas, não é uma adoração a coisas, não é uma adoração que coloca você num estado de êxtase, onde você perde totalmente o sentido e, eu estou adorando a Deus nas alturas, nas nuvens. É aquilo que nós externamos, que o coração fala, a mente sente, você envolve de tal modo. Essa é a verdadeira, porque existem as falsas e nós temos que atentar bastante a respeito da verdadeira e da falsa. E como eu disse, se Jesus estava falando de uma adoração verdadeira, de um verdadeiro adorador, é porque existia a falsa. E existia e existe até os dias de hoje. E culturalmente a gente precisa vigiar, estar vigilante à palavra de Deus e conhecer essa palavra, porque é nela que nós vamos ter a vida eterna. Através do conhecimento da palavra. Oséias 4:6 disse que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento leva à morte, falta de conhecimento mata, falta de conhecimento destrói, falta de conhecimento faz uma sequência de coisas na vida das pessoas e elas tornam-se distantes de Deus e morrem por falta de conhecimento. E falta de conhecimento não só na área normal, nossa área secular, mas na área espiritual é a que mais mata pessoas, que distancia essas pessoas do verdadeiro amor de Deus. Então, busquemos esse conhecimento a respeito da palavra de Deus, estejamos aqui prontos para aprender da palavra de Deus, questionar a pessoa que está falando, não é pecado, é você querer entender melhor aquilo que foi colocado em palavras. Alguém levantou a mão? Por favor. Só 2 pontos que eu vou, para exemplo, para assim, voltar, né, que eu acho que são importantes das outras aulas, tem a ver com o Salmo 115, né, que a gente leu aí, que fala que aquele que você adora, você fica parecido com ele. Né? Então, uma forma prática da gente entender se nós estamos dentro de uma adoração genuína eu estou ficando parecido com Jesus, que é a imagem de Deus. Né? Então, Jesus é a imagem de Deus aqui na Terra. Então, quanto mais parecido com Jesus, significa que eu estou adorando certo. Não sei como que você adora, mas isso tem produzido um fruto, que é se parecer com Jesus. Está nesse princípio do Salmo 115. Aquele que, se você adora uma imagem de escultura, você vai ficar igual a imagem de escultura. Você vai perdendo vida, você vai ficando morta que nem ela. Se você adora o Deus verdadeiro, você vai ficando parecido com o Deus verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Como é que Jesus é, gente? Jesus é paciente, Jesus é amoroso.
Começa a estudar a vida de Jesus e começa a olhar para a sua vida. Não, você não precisa ser paciente da noite para o dia, mas eu tenho que estar mais paciente cada dia que eu adoro Jesus. Senão a minha adoração está errada. Ok? Esse é um ponto. Outra coisa, só um exemplo prático, né, que eu vejo aqui no Mateus 6, 7, fala, né, e orando não useis de vãs repetições como gentios, ou como os pagãos. Então, na verdade, está falando, Jesus está falando para os povos dele, né? Ou seja, você pode estar adorando a Deus, mas sendo um pagão. Porque qual que é a ideia do pagão, gente? Naquela época lá de Jesus, e até hoje, né? As pessoas acreditam que tem muitos deuses. Então, às vezes, por exemplo, eu estou orando para Jeová. Por que o povo caía toda hora na idolatria de Baal lá? Eu estou adorando Jeová. Só que Jeová não está me dando o que eu quero. Então eu vou adorar Baal. Porque eles acreditavam que tinham vários deuses. Eu quero ter um filho. E Jeová não está me dando filho. Então, qual que é a deusa da fertilidade? Eu vou adorar a deusa da fertilidade para ver se eu consigo o que eu quero. Então, na verdade, a adoração, quando a gente está querendo nos agradar, então, por exemplo, eu estou pagando a minha cota para Deus. Então, eu vou vir no culto 21 dias, eu vou fazer jejum, eu vou fazer aquilo, porque Deus vai fazer o que eu quero. Então, de certa forma, é como se a gente estivesse querendo pagar Deus para fazer o que a gente quer. É paganismo. Você está usando Deus de Israel como uma imagem de escultura. Você está tratando Deus que nem trata Baal. Então, na verdade, nós é que quem adora a Deus está sujeito à vontade dele. Então, a gente pode pedir as coisas para Deus. A gente pode fazer essas coisas. Mas quando vira, o exemplo de Jesus que é vãs repetições, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. Então, ou seja, é como se eu estiver... Quando chegar naquela cota que eu paguei, aí Deus vai ter que me dar. Entendeu? Eu paguei o meu preço, agora Deus tem que me dar. Está errado. Você está adorando errado. Você está transformando Jesus em Baal, em sei lá quê. Amém? Então, é comum, gente. Hoje, nós ouvimos muito isso. Nós temos que pagar o preço. Né? Não tem preço para pagar. A oração incessante não muda Deus, muda você. Você vai ficando pertinho de Deus, você vai ficando mais parecido com Deus, e aí sua mente clareia. Ou você amadurece para receber a bênção de Deus, ou você entende que aquela bênção não é para você. No final das contas, Deus não mudou. E a gente fica achando que nós estamos pagando e amolecendo o coração de Deus para que ele fique bonzinho e me ame mais um pouco e ele vai me dar. É mentira. Quem te falou isso está espalhando fake news. Né? Então, a adoração, ela genuína, ela tem que partir do pressuposto que pode chegar um momento que Deus não vai te dar o que você quer mesmo. Né? E não pode ser com a intenção de ganhar alguma coisa também. Eu estou adorando a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode me dar. E eu posso pedir as coisas, mas se Ele não me der, eu continuo adorando a Ele. Não importa o que vai acontecer. É só para recapitular de forma prática algumas coisas que acontecem na igreja evangélica hoje. Amém? Aleluia, glória a Deus. Hein, queridos? Quando nós falamos do que é adoração, eu disse na aula passada aí que adoração é um estilo de vida. Né? Que um verdadeiro adorador vive. Né? E aqui em Mateus, do capítulo 15, verso 7, diz assim: hipócritas, bem-aventurado Isaías vos disse a vosso respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tendo convocado a multidão, e lhe disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, isto sim contamina o homem. Então, a adoração é um estilo de vida. Aquilo que Jesus Cristo disse: aquele de mim se alimenta, também viverás por mim. E Paulo também deu um ensinamento: a vida que eu vivo hoje na carne, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você faz tudo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, você está adorando a Deus. Tudo que você faz para engrandecer o nome de Deus, você está adorando a Deus.
Muitas vezes nós tomamos atitudes sem antes consultar a Deus. Na minha capacidade, eu posso resolver. Eu vou mudar de emprego, eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar de casa, eu vou casar, eu vou abrir a sociedade. Muitas vezes você acha que você não precisa buscar orientação de Deus, que você tem conhecimento, e você estudou, se preparou para isso. Mas não. Nós precisamos adorar a Deus nos nossos feitos. Quando lá em Provérbio 3 diz, reconheça o Senhor nas pequenas coisas, e Ele vos endireitará as vossas veredas. É um estilo de vida, dá um bom testemunho. Tudo aquilo que você fala glorifica a Deus. Alisson. Resumo, viu? Vou ficar aqui então. Só para fazer um contexto do que a gente tem sobre imagens de esculturas. Na época que... É sempre bom a gente entender, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ver o contexto dela, pelo menos um capítulo antes, um capítulo depois. A gente vê todo o contexto. E o contexto histórico também, ele é uma coisa muito importante. Quando a Bíblia foi escrita aí nesses dos Salmos, esses Salmos aqui, eles falam de um tipo de adoração que ela era uma adoração que tinha a imagem em que o próprio Deus era materializado naquela escultura. Qual o exemplo disso? O exemplo lá de Moisés, quando Moisés foi lá pegar a tábua dos 10 mandamentos, o povo fez um bezerro de ouro. Então, eles materializaram um Deus ali. Tinham os astarotes e uma infinidade de deuses que eram materializados também naquilo que os homens faziam. Existiam lojas de deuses, né? Então você ia lá e comprava um deus e colocava na sua casa. Hoje nós vimos um tipo diferente, que é o mesmo, o pecado para mim ele é o mesmo, né? Que a Bíblia fala, não fazeis imagem de escultura. Hoje a gente tem um tipo de adoração um pouco diferente, mas a essência é a mesma. E a gente vê isso muito dentro do cristianismo, mais figurado na Igreja Católica, né? Então, onde se pegou os mártires, os santos, e fizeram imagens de esculturas para que... A igreja fala, a parte oficial da Igreja Católica fala que ela não estimula esse tipo de situação, mas é o que nós vemos, né? Os próprios católicos, aqueles católicos que são mais genuínos, eles abominam isso. Eu já fui católico, eu já mesmo via isso muito. Termina a missa, as pessoas, cada um vai para o seu santo de devoção e fica lá mais um pedaço do tempo, né? Acendendo vela, enfim, fazendo pedidos e tudo mais. E isso não é encorajado na Bíblia. Então, não é bíblico, né? Isso não é bíblico. Muito pelo contrário, né? Isso é antibíblico. E só para, nesse contexto, para a gente diferenciar um pouco o que aquele povo daquela época fazia e o que o povo de hoje faz. Foi pouco na fala? E só para deixar mais claro, gente, na verdade, era o modo de pensar das pessoas da época. Entendeu? Eles acreditavam que tinha vários deuses, e aí cada deus tinha a sua especialidade, e ele, de acordo com o que eu queria, eu corria atrás daquele deus. Alguém levantou a mão? Não? Certo. Então vamos continuar, né? Então essa verdadeira adoração é aquela que nós precisamos observar tudo o que nós já mencionamos aqui, né? Como ele mencionou a questão dos deuses, né? De como a gente está adorando. E nós temos que ser vigilantes para não trazer para dentro da igreja, na igreja cristã, da palavra de Deus, e colocar coisas onde não existe. Porque nós temos essa facilidade muito grande de colocar coisas, de levantar rituais dentro da igreja que não está na Bíblia, que não é bíblico, e isso é um pecado, isso é uma heresia, e isso nos distancia do propósito. Então, por isso que é importante a gente estar conhecendo, é importante a gente ter esse conhecimento do que é Deus, de quem é Deus, e o que nós fazemos para adorar esse Deus verdadeiramente. Como que nós queremos viver? Qual é o estilo de vida que eu vou viver para me tornar parecido com Jesus, para eu tornar uma pessoa que parece com Deus, que vive a palavra
né, como regra de fé e prática. Então, observando esses princípios, conhecendo essa palavra, nós não iremos praticar aquilo que praticavam no passado, aquilo que nós já deixamos para trás quando nós éramos de uma outra religião, e agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Né? 2 Coríntios 5,17 até diz que se alguém está em Cristo, ela é uma nova pessoa, ela é uma nova criatura. Então, hoje, nós estamos falando de nós nesse exato momento de que somos novas criaturas, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Estamos analisando os textos de João 4 acerca dessa verdadeira adoração e queremos ter esse conhecimento disso e fazer da melhor forma. Como que nós vamos fazer essa verdadeira adoração? Como que nós vamos exercer, né, esse nosso papel de cristão, de parecidos com Jesus? Porque se nós somos parecidos com Deus, nós devemos fazer as coisas como elas verdadeiramente devem ser feitas, né? Então, não é falso, não é vã, mas verdadeira. João 4,23 disse que a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qual é a hora? Onde é esse tempo? Onde é essa adoração? Em espírito e em verdade, e o Pai procura. Então, a adoração verdadeira é identificada por certos princípios não negociáveis. Quando a gente vai falar, eu quero adorar a Deus, eu quero ser parecido com Deus, não tem nada que vai fazer você mudar de ideia, não. São princípios importantes, princípios que não se negociam. Princípios que, ainda que o meu pai, que a minha mãe vai dizer que não é assim, mas a palavra de Deus está dizendo e nós não negociamos esses princípios. Por isso que a adoração verdadeira, ela é inegociável. A essência da verdadeira adoração é bíblica. O verdadeiro espírito de louvor é combinado com a verdade a respeito de Deus. Na verdadeira adoração, nós combinamos a palavra de Deus com aquilo que sai do nosso coração, com o nosso estilo, com a nossa maneira de viver, com o nosso jeito de agir. Eu acho que eu até falei com vocês no exemplo prático semana passada, quando a gente se casa, a gente começa, por mais que é bem diferente e estranho, né? Você vem de duas matrizes totalmente diferentes, mas quando nós começamos a nos relacionar com esposo e esposa, a gente acaba ficando parecido com eles, em alguns aspectos, né? É estranho, mas você acaba parecendo. E, para mim, né, já teve casos de pessoas perguntar assim, vocês são parentes, né, antes de saber quem éramos, porque acha que a gente parece, nada a ver, mas a gente acaba desenvolvendo um relacionamento que acaba se parecendo um com o outro, de verdade. Né? Quando às vezes a gente pensa uma coisa, o outro vai lá e externa aquilo que você pensou. Pelo fato de você andar junto, pelo fato de você desenvolver um relacionamento bem próximo, pelo fato de você compartilhar coisas com essa pessoa todos os dias, e aí vocês acabam parecidos uns com os outros. Então, quando nós adoramos a Deus através desses princípios inegociáveis e se relacionamos com Deus todos os dias, nós nos tornamos parecidos com Deus. E é esse o propósito dessa verdadeira adoração, de tornarmos parecidos com Deus. Quando nós tornamos parecidos com Deus, nós externamos a verdadeira adoração e fazemos aquilo que Jesus estava falando para aquela mulher ao lado do poço. A hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Quando você conhece a pessoa, quando você se relaciona com essa pessoa, você começa a desenvolver um relacionamento com ela, você começa a tornar parecida com ela. Nós nos parecemos com Jesus, então nós iremos falar de Jesus, do amor de Jesus, adorar verdadeiramente, adorar em espírito e em verdade. Não é a denominação que eu estou, não é o local onde eu estou, é que eu desenvolvo um relacionamento com essa pessoa, Deus, e eu estou parecida com ela, porque eu ando todos os dias com ela. E o nosso olhar muda, a nossa diferença física, aparentemente a gente é mudado e a gente é transformado. E não é uma coisa que traz peso, é uma coisa que traz leveza.
É algo leve, é algo que não pesa. É igual foi estudado aqui nas aulas anteriores a respeito do dar fruto. O dar fruto não produz dor. O dar fruto é natural e espontâneo. Quando nós adoramos a Deus espontaneamente, nós estamos realmente fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, a verdadeira adoração, ela não é motivada por um ministro de louvor. A verdadeira adoração, ela não é motivada por coisas nem por pessoa, mas pelo relacionamento que nós desenvolvemos com o Senhor todos os dias da nossa vida. E aí, então, nós parecemos com Ele e sequenciamos a nossa vida baseada nessa palavra da verdade, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, porque o sacrifício maior Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, conhecemos a verdade, adoramos a Deus verdadeiramente, adoramos em espírito e em verdade, e espontaneamente nós externamos essa adoração de corpo, alma e espírito. Alguém levantou a mão? Por favor. Só uma coisa também que eu queria acrescentar é o seguinte: a gente viu a questão da materialização dos deuses, vimos a questão, né, das imagens de escultura hoje, e também tem um tipo de falsa adoração muito perigosa, é aquela falsa adoração principalmente com sacerdotes. E quando eles aproveitam aquilo também para trazer alguma coisa para si. Eu lembro do pastor Alckmin, né, quando falando de uma pessoa que fez uma cruzada, não sei se foi na Austrália, na Inglaterra, e teve muitos milagres. Aí o repórter perguntou: quem que você atribui tudo isso que aconteceu esses dias? Aí ele fala: 50% eu, 50% Deus, né? Isso não existe. Então, o que acontece? É esse tipo de falsa adoração que o espírito do anticristo vai aproveitar para aparecer. E para legitimar isso, ele vai atrás do quê? Do falso profeta. Então, tudo isso que está para acontecer no fim dos tempos está baseada nessa falsa adoração, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E na necessidade que as pessoas têm de ouvir alguma coisa boa, de falar assim, não, é isso, é aquilo. Então as pessoas estão sedentas. Você vai continuar? As pessoas estão sedentas dessa necessidade e elas acham que essa pessoa está falando tudo o que elas querem, tudo que elas precisam ouvir. E aí elas arrebanham, o falso profeta acaba arrebanhando uma grande multidão de pessoas porque fala o que o povo quer ouvir. Pode continuar. Então, assim, como é que nós vamos nos defender disso? Com a palavra de Deus. Por exemplo, o pastor, o que diz a palavra de Deus? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando você vê um pastor que quer a vida das ovelhas para satisfazer a dele, então você já é uma característica do falso profeta. Fica atento. O pastor, ele nasceu para servir. Quando você vê alguém que quer ser servido, então você acende a antena de que ali está um falso profeta, né? Graças a Deus nós temos pastores abençoados, mas nós temos que prestar atenção. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quando você vê um pastor perseguindo uma ovelha, gente, quantos casos a gente não vê nas igrejas de pastor perseguindo a ovelha? Porque num certo conselho, não ouviu aquilo que queria que fosse ouvido e começou a criar intriga dentro da própria igreja. Eu já tenho alguns casos que eu conheço, né? E então é isso. Então a gente tem que estar atento a essas características do verdadeiro pastor. Quando começar a mudar, então você já pode saber, né? Então tem pastor que ele quer que você engraxe o sapato dele, né? Mas tem pastor que não, ele é aquela alma bondosa, ele é aquela alma bondosa que realmente vai te servir, né? Não que você precisa viver disso, né? Mas são algumas questões que a Bíblia deixa claro de como nós vamos perceber aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Então estejam atentos, porque o espírito do anticristo vai aproveitar isso e para aparecer. Só para completar o que o Carlos falou da questão do pastor, né, dos líderes, uma outra coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, outra característica, né, o pastor é meio que uma relação paternal também, né, é uma relação de cuidado, uma certa relação paternal. E se a gente trazer isso para os nossos filhos, né, qual que é o trabalho bem sucedido de um pai? É claro, tem um monte, eu poderia falar muitas coisas, mas a primeira coisa, uma coisa assim, bem geral, o nosso filho tem que se tornar independente.
Qual que é a vitória do Neltinho lá com as criancinhas dele aqui? Como é que é o nome das moças? Lívia. Lívia, eu conversei com a Lívia aqui um pouquinho. Qual que é a vitória dele? Vai ser quando a Lívia não precisar mais dele. Você, Neltinho, não precisa. Elas vão estar, né? Porque amam, mas não precisa dele. Elas são independentes financeiramente, emocionalmente, têm a vida delas. Ele foi vitorioso como um pai. E nós também temos transferindo isso agora para a vida da igreja. Qual que é a vitória, às vezes, de nós como os líderes, pastores e tal? Quando as ovelhas não precisam mais da gente, de certa forma. Não precisam mais. Elas oram por si só, elas buscam a palavra, elas se tornaram independentes. Mas o que a gente vê hoje? Um monte de líder que, às vezes, com aparência de piedade, eles deixam as pessoas sempre naquele nível raso, sempre dependendo. Ai, pastor, o que eu faço? Eu tenho que mudar de emprego, o que está acontecendo nisso? Ora por mim, o tempo todo naquela super dependência. E isso é normal quem está no início, que está começando a caminhada, tem que procurar sim os líderes, tem que pedir ajuda. Essa humildade vai fazer com que você cresça. Mas o pastor que ele não está trabalhando no desenvolvimento, na independência dessa pessoa, e o independente é perigoso. Por quê? Porque o independente, ele pode ir para onde ele quiser. Ele está livre. Quando a gente dá independência para as pessoas, elas se tornam livres. Por que as pessoas não ensinam a palavra 100%? Por que as pessoas não chegam lá, você não vem cá, você vai aprender a orar? Por quê? Porque daqui a pouco ele não precisa mais de mim e agora você deu a chave da casa para ela. O que é o jovem independente? Ele tem a chave da casa, ele sai a hora que ele quer. E isso, muitos pastores de hoje têm medo de pessoas independentes. Mas é isso que faz crescer a obra de Deus. São pessoas que são, que elas têm independência, que elas vão lá e vão gerar mais filhos. O filho que gera filho, começou, o ciclo começa de novo naquela outra pessoa. Entendeu? Então, eu não sei se eu embolei muito, mas a ideia também é essa, da gente se desenvolver, crescer. E que aqueles que são liderados por nós também possam se desenvolver e possam crescer. O que eu estou falando? Ultimamente, eu tive uma conversa essa semana com as pessoas que estão mexendo com essa obra aqui, do lado. Ele fala, gente, vai liberar esse mês, eu acho. 400 pessoas, no mínimo, vão vir morar aqui do nosso lado. Esse bairro vai ficar movimentado agora. E eu não sei, eu acho que Deus pôs um negócio no meu coração ali, cara. Por que nós estamos vendo tanta gente crescendo na palavra aqui dentro? Aqui não é uma igreja de uma voz só. Tem um monte de voz, um monte de gente que prega, um monte de gente que está desenvolvendo e pessoas que às vezes a gente nem imaginava, vai lá e surpreende a gente. Poxa, olha para você ver, que palavra abençoada. Olha para você ver no culto das mulheres. Assim, isso está crescendo, parece que é uma característica de uma igreja que não tem o Romário, Aquele que bate no peito e resolve tudo. Tem um time, Deus está criando uma cultura diferente aqui. Não sei explicar bem o que é, mas parece que ligou uma coisa com a outra. Assim, tá vendo? Não vamos precisar de muitas pessoas, de muitos pastores, talvez. De muita gente sarada, muita gente que conhece a palavra, que não vai trazer heresia para a igreja, que não vai trazer divisão. E é isso. Eu vejo isso para o futuro da nossa igreja. Eu vejo isso. E não só por causa desse condomínio aqui, mas eu sei que Deus tem enviado pessoas. Entendeu? E a característica que a gente está vendo na nossa igreja é essa. Uma igreja de pessoas maduras. Que todo mundo tem a chavinha na porta. Todo mundo é livre. Fica porque ama. Não porque precisa. Porque são independentes. Amém? Não sei, o pastor Geraldo vai falar. É tão importante isso, que o Diego disse, que a igreja não é uma igreja de uma voz só. Porque nós sabemos que tem pessoas que têm potencial, mas que precisam ser cuidados, ensinados. E aqui a palavra de Deus diz aqui em Gálatas 4, diz assim: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, e nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, e até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servindo do mundo, sujeitos ao rudimento do mundo,
Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Amados, diz assim que o filho, enquanto ele é pequeno, ele tem o direito, o seu filho tem o mesmo direito das coisas que pertencem a você, mas ele é pequeno ainda, ele precisa crescer, desenvolver, né? Que todas as bênçãos, ele é o herdeiro, mas ele ainda não pode exercer, porque ele é menor, então ele precisa crescer, amadurecer, para poder estar exercendo os seus direitos, né? E esta igreja está crescendo, tem pessoas aqui que ainda são crianças na fé, que estão crescendo, mas que se tornarão grandes instrumentos de Deus. Isso, querido, os tutores, procuradores, que eu vejo assim, que Deus determina, é porque nós temos o Espírito Santo que está cuidando, ensinando, preparando para que nós cresçamos, que esse povo se deslanche, aprenda, se consolida na fé, para ser instrumento de Deus. E Deus tem feito isso. Graças a Deus que nós temos tido ensinos de acordo com a palavra de Deus, e as pessoas estão sendo consolidadas na palavra de Deus. É até interessante assim que quando nós olhamos como nós servimos a Deus. Ontem nós tivemos na ceia do fortalecimento, o pastor Dema falou sobre isso. Hoje nós temos uma geração que chega e fala: ó Deus, eu estou precisando disso e daquilo e tal, aí. Amém? Amém. Pronto. Está resolvido. E não é assim. É preciso você ter vida com Deus. Você precisa mudar os seus conceitos, mudar o seu estilo de vida, mudar o seu pensamento, as suas ações, as suas atitudes, que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus, né? Porque Deus, Ele quer abençoar, Ele quer derramar as tuas bênçãos, mas precisamos que nós amadurecemos, sermos filhos rúlios, filhos maduros. Amém? Amém? Alguém quer falar? Já me xingou aqui que mudou de assunto, gente. Volta para a adoração. O que significa louvar a Deus em espírito e em verdade? Como eu disse, envolve elementos encontrados nesse relacionamento com Deus. Para adorar é preciso acordar. E eu estava pensando em Gênesis 28, 16. Essa semana eu pensei muito no livro de Gênesis. Eu pensei na história de Jacó, eu pensei na história de Abraão com o seu filho Isaque, né? Então, a gente vê o que significa louvar em espírito e em verdade. É preciso acordar para adorar a Deus. É preciso conhecer, despertar daquilo que a gente está vivendo muitas vezes, né? Com a adoração que não é verdadeira, com a adoração que não agrada a Deus. Estamos fazendo em muitos momentos sacrifícios de tolo. Igreja, nós precisamos olhar para Deus como pessoas de inteligência firmada na palavra de Deus. Firmada na palavra de Deus. E o que nós entendemos e queremos que essa igreja seja? A igreja de filhos independentes, de filhos maduros, de filhos que podem ir e frequentar qualquer ambiente, mas que tenha convicção de quem é Deus. Eu fui convidado para um aniversário de uma pessoa que não é evangélica, mas eu posso ir e voltar na certeza de que eu não vou me envolver com a vida que eles levam. Porque eu sou um filho maduro, eu sou um filho conhecedor dessa verdade. Eu sou um filho que sabe o que significa adorar a Deus. Eu sou um filho que sabe o que é adorar em espírito e em verdade. E nessa passagem de Jacó, ele estava dormindo. E o Senhor, ele é despertado do sono, e naquele momento onde ele é despertado do sono, ele fala: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ali ele levanta um altar para adorar a Deus. E ali ele adora a Deus, e nós somos essas pessoas que precisamos acordar, não porque estamos dormindo de um sono, cansados e tal, mas de conhecimento. O mundo tem pregado muitas heresias, o mundo tem ensinado muitas coisas que parece, mas não é a verdade.
E essa igreja, especificamente nós, vamos conhecer essa verdade acerca da palavra de Deus. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com amor, que nós precisamos ser conhecedores dessa verdade. Que você e eu possamos sair e fazer, nós adoramos a palavra de Deus e termos a certeza de que quando Jesus voltar, nós estaremos lá, porque nós obedecemos a palavra, porque nós fazemos tudo conforme a palavra ensina, porque o Deus, quando nos chamou para estar aqui, o pastor Alquimia e nós, foi para ensinar vocês o caminho da salvação, da verdade e da vida. Não foi para ignorar, não foi para que vocês sejam pessoas ignorantes a respeito do conhecimento da palavra, mas para que nós estejamos como igreja andando juntos para morar no céu. Não são somente nós que vamos morar no céu, outros também irão, mas nós seremos esses filhos maduros e independentes e que exercem a verdadeira adoração. Adorar a Deus não é porque nós somos motivados por uma pessoa. Adorar a Deus não é porque nós somos empurrados por alguém. Ir para a igreja não é porque eu estou cobrando de você que deve ir para a igreja, mas porque você sente no coração esse desejo de adorar a Deus na casa do Pai. Não é porque é em Jerusalém ou em Gerizim o seu lugar de adorar, mas porque você tem dentro de si um conhecimento, um relacionamento de uma adoração verdadeira. Tem pessoas, amados, que começam a entender essa importância de esse verdadeiro adorador e fala: então eu não preciso mais ir para a igreja porque eu sou um adorador, eu adoro em qualquer lugar. Aí a gente foge de um princípio que a palavra de Deus diz que nós temos que congregar. E que os verdadeiros adoradores conhecerão o Pai e adoram em espírito e em verdade, mas nós temos a importância de ir para a casa do Pai, para adorar a Deus, de estarmos juntos uns com os outros, porque tem irmãos que são fortes, mas tem irmãos que precisam de um abraço, tem irmãos que precisam de uma palavra de ânimo, tem irmãos que precisam de estar perto. Na época da pandemia, tinha uma pessoa que ela falava assim: eu não consigo participar do culto online, porque eu tenho necessidade de estar na igreja, de estar perto, de conhecer, de abraçar, de relacionar, de cultuar. E eu ainda falava com ela: moça, cultuar, a gente cultua a Deus em qualquer momento, qualquer lugar, mas a gente falava brincando, né? Mas tem pessoas que realmente têm essa necessidade de vir, e nós precisamos vir, não por causa de como é que eu posso dizer? De um ritual, mas de um desejo de adorar o Pai em espírito e em verdade, juntamente com os outros irmãos em Cristo, juntamente com as outras pessoas. Porque o ato de adorar é onde você estiver, você é um adorador. Onde você for, você continua sendo essa pessoa, imagem e semelhança de Deus. Essa nova criatura, essa pessoa que está em Cristo. E Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se você está nele, você é essa pessoa que tem esse conhecimento, você é essa pessoa que adora, você é essa pessoa que desenvolve um culto racional. E culto racional é aquilo que a gente faz todos os dias. Culto racional não é somente aquele de domingo, Romanos 12:1 fala do culto racional, e a adoração verdadeira, ela envolve esse culto racional, ela envolve esse relacionamento ao Deus certo, da maneira certa. Deus certo, da maneira certa. Então pense nisso, Deus certo e a maneira também certa. Eu preciso entender qual é a maneira certa de adorar a Deus. E se eu tenho esse conhecimento dessa maneira certa, então eu não vou adorar a Deus de uma forma vaga, né? Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus como Ele realmente quer ser adorado, como Ele realmente precisa ser adorado. Adorar a Deus é você se dedicar a Ele em espírito e em verdade. Você vai falar? Amém. Que Lindy falou aí, é importante que a pessoa fala assim: eu adoro a Deus em qualquer lugar. Está certíssimo. Adorar a Deus é suas atitudes e ações que glorificam o nome do Senhor. Mas é importante congregar para nós criarmos comunhão. Laços. Laços de amizade, de parceria, de irmãos e de aprendizados. Agora, se você está impossibilitado disso, você não pode deixar de ser um adorador. E Deus fez isso com o povo de Israel. Olha o que ele diz aqui em Êxodo 24. Diz assim,
Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel, adorarás de longe. Preste bem atenção no que ele diz aqui. Que subirão tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Aí ele diz: só Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem poderão subir com ele. Deus ordenou, não que eles não podem subir com Moisés, que eles não iam deixar de adorar. Eles adoravam a Deus, eles impossibilitados de subir um monte, mas eles adoravam. Às vezes você está impossibilitado de ir na igreja, seja um adorador onde você estiver, glorifique o nome de Deus, ore no tempo determinado, né? Muitos de nós aqui fazem viagens ao longo da semana, mas lá onde ele está, ele é um verdadeiro adorador, quer ter um momento de devoção com Deus pela manhã, à noite, na hora do almoço, onde que ele está clamando a Deus, está sendo um verdadeiro adorador. Agora, quando você pode estar presente na casa do Senhor, nós viemos para honrar, adorar e ter comunhão. Amém? Só para completar o jeito certo, né? Eu gosto só de lembrar do que a irmã Ellen falou na aula passada, né? Deus é espírito, importa que adoremos em espírito e em verdade. Então a gente vê uma visão ali do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a adorar a Deus do jeito certo, né? Então, encha do Espírito. Também é uma forma, né? De adoração. É a forma, né, gente? Não é também, não. É a forma. Às vezes a gente liga a adoração somente ao louvor, ao período da música, né? Eu já vi casos de pessoas que falavam assim: eu não vou para a igreja agora não, porque eu vou para a igreja só na hora da palavra. Eu não gosto do período de louvor, eu gosto de ir para a igreja só para ouvir a palavra. E o culto a Deus, a adoração a Deus, envolve todos os pontos do culto, do início até o fim. E do relacionamento com as pessoas. Na porta, ali também faz parte do culto. Embora você já recebeu a bênção apostólica, você já está livre para ir para a sua casa, mas nós continuamos relacionando uns com os outros ali fora, e nós estamos adorando também a Deus com esse momento de relacionamento uns com os outros. E pessoas ligam, né, o culto, a adoração a Deus, ao ouvir a palavra. São pessoas que estão dispostas somente a receber. Elas querem ouvir a palavra porque Deus vai falar comigo através da palavra. Mas Deus fala com você também através do louvor. Deus fala conosco através da música. Mas a verdadeira adoração não é somente através da música. A verdadeira adoração é do relacionamento com o Pai. Envolve não a nossa... o nosso êxtase, mas o nosso envolvimento de relacionamento com o Pai. E a adoração verdadeira, como eu disse, que eu estava olhando bastante a questão do livro de Gênesis esse mês, e eu estava pensando lá em Gênesis 22, quando Deus põe Abraão à prova. A verdadeira adoração também envolve uma prova. Não é só eu chegar aqui, cantar, pular, eu gritar para Deus, eu falar em línguas e etc. e tal. A verdadeira adoração também é de um relacionamento com Deus, e Deus também exige de nós uma prova. E nós vimos que quando Abraão estava desenvolvendo esse relacionamento com Deus, ele estava aparecendo com Deus, ele estava andando com Deus, e Deus coloca Abraão com o seu único filho à prova. Ele não tinha outro. Sara não sabia que Deus tinha pedido a Abraão filho, porque como ela como mãe, talvez ela quisesse interferir, de não, você não vai levar o meu único filho, daqui você não arranca ele. Mas não, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, que ele sabia que ele iria levar aquele menino para o sacrifício, mas que Deus proveria o cordeiro no momento certo. Quando nós adoramos ao Pai com a adoração verdadeira, nós temos convicção, não é uma euforia, não é uma algazarra, é aquilo que brota de dentro de nós, é aquela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas.
É aquela certeza, e a gente vê, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu um altar, ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse ao seu pai, pai. Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Deus estava Abraão tinha um relacionamento com Deus. E não foi por isso, por esse relacionamento, que Deus não colocou Abraão à prova. Nós desenvolvemos um relacionamento com Deus de forma muito superficial, às vezes, e nos sentimos no direito de exigir de Deus alguma coisa. Ah, porque eu sou assim, porque eu faço isso, porque eu sou desse modo, porque eu fiz, então é 50% a minha parte, 50% a parte de Deus. Mas nós vimos nessa lição de Abraão que ele desenvolvia um relacionamento com Deus, ele tinha conhecimento de quem era esse Deus e de que esse Deus iria lá, no final desse versículo que lemos, ele iria prover para si o cordeiro para o holocausto, para que o seu filho não fosse sacrificado. Mas, contudo, ele ainda assim passou por todo aquele processo. Então, amados, se você está tentando ser parecido com Jesus e passa por uma prova, não desanima, não desfoca, não sai daquilo que Deus colocou você como verdadeiro adorador, continue firme. Abraão era um homem que estava ali fazendo a vontade de Deus, andava com Deus, fazia tudo segundo Deus ordenava, e ele passou por uma prova pesadíssima. Alguém pediu oportunidade? Caroline. Por favor, Caroline, eu dou continuidade assim que ela terminar. Bom dia, irmãos. É só para completar a questão que acabou de ser falada sobre adoração. Nós não temos como separar a adoração da nossa vida, né? Nós temos como essência sermos adoradores do Senhor. E a adoração é um estilo de vida, né? Não tem como eu falar que eu sou adoradora de Deus, igual, né, já foi falado aí antes, só naquele momento que eu estou lá na igreja, estou no louvor, estou cantando e tal. Mas aí quando eu estou na minha casa ou no meu trabalho, isso está completamente separado de mim. Então a gente nunca pode esquecer que a nossa essência como cristão é de adorador mesmo, está intrínseco em nós. Nós não podemos separar isso da nossa vida. Nós temos que render graças a Deus em todo o tempo, com tudo que nós temos, com tudo, até ali no jeito de cuidar da nossa casa, no nosso trabalho, porque em tudo nós estamos adorando ao nome do Senhor e estamos sendo vistos pelos outros, né? E adorar a Deus é servi-lo com tudo que nós temos, é viver literalmente para Ele. Então, a gente adora Ele, não é só nesses momentos específicos, não. Nós, como igreja, a gente nunca pode esquecer isso, a gente como cristão. Não tem como separar isso de nós. É a nossa essência, é algo de suma importância, é servir ao Senhor, adorar o Senhor, é servir ao Senhor, é render graças ao Senhor, é fazer tudo para glorificar o nome do Senhor todos os dias na nossa vida. Amém? Então, voltando, né, à verdadeira adoração. Essa verdadeira adoração, como eu disse, é o culto racional, essa verdadeira adoração envolve o nosso íntimo, o nosso coração, e essa verdadeira adoração também nos coloca à prova. Deus colocou Abraão à prova.
Deus colocou Abraão ali no versículo 1 para adorar a Deus com o seu filho, para entregar o seu próprio filho. E ele foi lá, ele tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus, ele estava certo de que Deus estava no controle de todas as coisas e que Deus iria providenciar o cordeiro. E quando a gente está aqui, a gente começa a passar por um problema, a gente pensa, e agora? Eu estou numa prova, eu não vou para a igreja, eu não vou me relacionar mais com Deus, eu desisto de ler a Bíblia, eu deixo de orar, eu deixo disso, eu deixo daquilo, porque Deus me colocou à prova. Amados, a verdadeira adoração não é somente os momentos de louvor, aqueles 30 minutos que antecede a pregação. A adoração a Deus é um todo da nossa vida e não tem como desmembrar isso de você. O verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. É como tirar o seu sangue todinho e você continuar vivo. Não, a gente não continua vivo. Quando nós deixamos de adorar a Deus, nós morremos. Por que morremos? Porque fazemos as coisas erradas. E quando nós adoramos de forma falsa e errada, nós nos distanciamos de Deus. E o verdadeiro adorador, ele precisa estar ligado na videira. Ele precisa estar ligado em Deus. Ele precisa ter esse conhecimento de que ele não vai passar somente por aqueles momentos agradáveis e maravilhosos, mas que do coração dele brota um sentimento de amor, de verdade, de entendimento de que o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em todo o tempo, de coração. E Marcos 12, 29 ao 30 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. O coração é o primeiro lugar. E essa prova que Deus colocou a Abraão não fez dele menos adorador. E além da prova, a gente vê outro exemplo na vida de Abraão, que é a obediência. O verdadeiro adorador, ele passa por provas, mas ele continua sendo obediente. Ele não deixa de ser obediente porque ele passou por uma prova. Ele se relaciona com Deus. Quando a gente vê lá no versículo de João 10, João 10, Evangelho de João 10, alguém pode ler, por favor? Desse relacionamento do homem com Deus, dessa pessoa, nós devemos gastar tempo com o Senhor, nós devemos estar dispostos a conhecer e a obedecer à voz dele. Então, o verdadeiro adorador, ele passa por provas, mas ele continua firme. O verdadeiro adorador, ele obedece a Deus. O verdadeiro adorador, ele desenvolve relacionamento com Deus. Alguém encontrou João 10, 4 e 5? Alguém empresta o microfone para Geraldo, por favor? João 10, 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante dela e elas o seguem, porque o reconhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Relacionamento. Quando você se relaciona com uma pessoa, você conhece essa pessoa. Quando as ovelhas se relacionam com o seu pastor, elas conhecem a voz do seu pastor. Elas não seguirão outra pessoa, elas não seguirão lobos, elas não seguirão outros rituais, outros costumes, porque elas conhecem na íntegra a palavra da verdade. Então, o verdadeiro adorador, ele passa por provas, ele obedece, ele se relaciona com Deus. E a gente vê também, quando nós lemos em Gênesis 22, o processo que Abraão passou quando ele estava indo para sacrificar o seu filho. Eles andaram o caminho de 3 dias. O processo, quando ele estava indo até chegar ao Monte Moriá para sacrificar o seu único filho, daquela prova difícil que Deus tinha pedido a ele. E ele poderia ter pensado: eu vou voltar para trás. É o meu único filho, é o filho da promessa. Né? Deus prometeu que esse menino, que eu seria pai de muitas nações, eu não tenho outro, tenho Ismael, mas no Ismael não é o filho da promessa, o filho da promessa é Isaac, e agora Deus vai lá e pede esse menino, e eu vou levar esse menino, e ele poderia muito bem ter ido falando com aqueles servos, e conversando com aqueles servos, e externando ali a sua tristeza, mas ele em todo tempo conhecia Deus,
e sabia que ele estava fazendo a coisa certa e ele não estava em nenhum momento murmurando. O verdadeiro adorador, ele não murmura. O verdadeiro adorador, ele não reclama. O verdadeiro adorador obedece. O verdadeiro adorador passa pelo processo. Precisamos estar amadurecidos para passarmos pelo processo. O fruto, ele nasce sem esforço. Ele passa pelo processo de crescimento e ele passa pelo processo do amadurecimento até ele ser posto à mesa para que nós possamos alimentar do melhor fruto. E o verdadeiro adorador é essa pessoa que passa pela prova, que obedece, que desenvolve relacionamento, que ele vence. E Abraão está ali, pronto, depois de 3 dias, para oferecer a sua adoração verdadeira a Deus, que era entregar o seu próprio filho. Que passemos por esse processo, que sejamos essa pessoa. O versículo 2 disse que ele vai. O versículo 2 disse que ele caminha, né, com esse filho para sacrificar. E quando ele olha para o alto, ele vê um monte, ele não leva mais ninguém com ele, somente ele e o pedido de Deus, que era o filho. Não é arrastar multidões para mostrar que nós somos adoradores, mas através do nosso exemplo, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele passou pelo processo, ele subiu um monte e ele esteve lá, ele e Deus e a oferta. Deus e a oferta que eu tenho que oferecer a Deus. O meu sacrifício de louvor como culto racional diariamente, todos os dias da minha vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Um verdadeiro casamento. Independente se eu estou passando por um momento difícil. Independente se eu estou com lágrimas nos olhos. Independente se o meu filho está morto como o filho daquela mulher. Vai tudo bem na sua casa? Sim, vai bem na sua casa, porque o Senhor está com você. Porque o Senhor está aí. A palavra de Deus disse que o Espírito Santo de Deus estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o verdadeiro adorador, ele não é motivado pelas circunstâncias, o que está à sua volta. Ele tem dentro de si a certeza, Deus está comigo. Lágrimas descem dos meus olhos, mas Deus está comigo. O meu coração está pesado, mas Deus está comigo. As coisas deram errado, mas Deus está comigo. Não consegui pagar todas as minhas contas. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu estou sendo obediente à palavra. E quando nós obedecemos essa palavra e adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus e Ele não nos deixa envergonhados. Mas para isso nós precisamos ter esse conhecimento desse verdadeiro adorador. E outro ponto que a gente pega com a vida de Abraão a respeito da adoração foi a preparação do altar. Teve todo um momento, a preparação, toda uma estrutura, e a separação, e o disposto a sofrer, e ele estava ali, firmado, e a confiança de que Deus iria prover o cordeiro. Então, amado, se você passa pelo processo, se você sofre pelo processo, saiba que você confia em Deus. E quando nós confiamos, nós temos essa confiança em Deus, assim como o versículo 5 diz que Abraão estava lá crendo quando ele levantou de madrugada, pegou o seu filho com o coração pesado, mas ele falou, eu vou porque Deus pediu. Se Deus te manda ser um verdadeiro adorador, é essa pessoa que ele procura. Essa pessoa que Jesus está dizendo para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em todo lugar, de todo o coração. E a verdadeira adoração envolve o emocional, envolve a nossa alma, envolve o nosso entendimento, envolve o nosso raciocínio, envolve o nosso intelecto, envolve todas as nossas forças. A verdadeira adoração vai envolver o seu todo, um todo de você. Não é só uma parte, não é só um dedinho, não é só um fio do seu cabelo. É você inteiro, é nós como todo para Deus. Deus não quer holocausto, porque se Ele quisesse, nós daríamos. Foi assim que Davi disse. Ele pediu para Abraão, mas hoje Jesus já fez o maior sacrifício, que foi dar a sua própria vida. A vida do seu filho. Então, hoje Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, dando o melhor de dentro de nós.
deixando as coisas velhas para trás, deixando a heresia, deixando a mentira, deixando a falta de conhecimento. E como que se deixa a falta de conhecimento, amado? Estudando a palavra de Deus. Como que nós recebemos um certificado de graduados quando nós vamos para a faculdade todos os dias sentar num banco de faculdade, de sala de aula e aprender? Como que nós vamos não sermos enganados a respeito da palavra de Deus quando nós sentamos para estudar a palavra de Deus? Eu não estou falando de uma leitura rápida, eu não estou falando de uma leitura dinâmica. Hoje nós temos até a leitura dinâmica, né? Que é aquela que você passa os olhos rapidamente no versículo 1 e já vai logo para o final. E isso chama-se de uma leitura dinâmica, onde você faz com muita rapidez e agilidade. Eu estou falando de examinar a palavra de Deus e buscar ter nela o conhecimento e a vida eterna. Esse é o verdadeiro adorador. Salmos 111, alguém pode ler, por favor? Só para a gente basear, né, essa adoração que envolve o emocional, e nós já estamos quase terminando. Pastora, completando o que você está falando aqui, João 7,17 falando, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Uhum. Né? Então, nós estamos falando de adoração. Adoração tem a ver com agradar, fazer a vontade de Deus. E Jesus falando aqui que tem que conhecer a doutrina, tem que estudar a palavra de Deus para saber fazer a vontade de Deus. Né? Tem muita gente que ama o reteté, ama, e é maravilhoso, né? Unção, poder, papapá, mas quando vamos estudar a palavra de Deus, vamos para a escola bíblica, vamos para o estudo, aí não quero. Eu quero adorar Deus do meu jeito. Essa verdadeira adoração não é baseada no nosso jeito. A verdadeira adoração é baseada na palavra de Deus, e foi exatamente isso que Abraão fez. Era difícil para ele. E eu quis usar essa passagem de Abraão, porque é uma passagem bem conhecida, e é uma passagem que a gente fala assim, nossa, mas muito forte, né? Pediu o seu filho, o filho da promessa, e você tem que deixar esse filho, mas Deus, Abraão estava ali nesse relacionamento com Deus, nesse conhecimento, e ele sabia que Deus iria mandar o cordeiro. E nós passamos por esses processos e adoramos a Deus. E quando nós adoramos a Deus, não é só no reteté, é no todo da nossa vida. Salmo 111, versículo 1. É ter essa confiança de relacionamento com Deus. Amém, marido? Salmo 111? Ninguém abriu? Abrirei. Só um versículo? Sim. Salmo 111. Aleluia. De todo o coração rendei graça ao Senhor, na companhia dos judeus e nas assembleias. Aleluia. Então vamos render graças a Deus. Na sua casa, no seu lugar de nascimento, na igreja, em todos os lugares onde você estiver. E o Salmo 119, versículo 2 também diz o seguinte. Cadê? Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Então, essa verdadeira adoração, ela envolve o nosso sentimento, ela envolve o lugar, envolve todo o nosso coração e toda a nossa vida. Não só o lugar, que eu queria dizer. Não é só no lugar, mas o nosso todo, o coração, o corpo, a alma e o espírito. Marcos 12, 29. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos 12. 12, 29. Amém? Diz o seguinte, Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. A verdadeira adoração é aquela que nós fazemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Aqui, Jesus está dizendo que é amar o Senhor, seu Deus, de
todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua vida, nós podemos dizer assim. Então, a verdadeira adoração, ela vai envolver esse todo. Todo o entendimento envolve o nosso raciocínio, nosso intelecto, as nossas forças, os nossos atos, os nossos feitos, o que você faz para o seu patrão, o que você faz para o seu esposo, o que você faz para os seus filhos, o que você faz para o irmão da igreja, você está adorando a Deus. Quando nós viemos para a igreja pregar, nós estamos adorando a Deus com os nossos atos. Quando nós ajuntamos as cadeiras, organizamos aqui, nós estamos fazendo para adorar a Deus. Quando nós catamos um papel do chão e jogamos na lixeira, nós estamos cuidando do templo, da casa do Senhor e estamos adorando a Deus. Nós não estamos fazendo para mostrar para o pastor, para a pastora que nós estamos fazendo aquilo, mas para adorar a Deus. Então, em todo o tempo, quando você, sua vida, for fazer algo, faça para adorar o Senhor. Colossenses disse que nós temos que fazer tudo para agradar a Deus. Tudo para Deus. Não importa onde você está, faça como para Deus. Faça para Deus. Não, a pessoa incrédula, faça para Deus. Você está adorando a Deus, você é um adorador. Você não é um adorador de Jerusalém nem de Jerizi. Você é um adorador do Senhor, do Deus vivo. Você é aquela pessoa que o Pai procura. Você é aquela pessoa que o Pai procura. E se nós fazemos assim, o Pai nos encontrou. E glória a Deus que nós fomos encontrados do Pai. Nós somos amados do Pai. E Ele nos encontrou. E se Ele nos encontrou, então nós temos as características de um verdadeiro adorador. Como casa restaurada, devemos manifestar a nossa verdadeira essência adoradora, o perfil que consiste primeiramente no temor do Senhor. Quem teme, serve, respeita, tem reverência e responsabilidade diante dele, pois conhece a sua grandeza e infinita honra, glória e poder. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e que sejamos essas pessoas que o Pai procura. Amém? Terminei. Aleluias. Fala, irmã Ellen. Pode falar, irmã Ellen. Mas meus slides acabaram, e a partir de semana que vem irmão Alisson, né? Aleluias. Fala, amor. Não, é porque eu estou pensando aqui na questão da importância porque a gente falou da questão da importância de conhecer. Uhum. Mas a importância do não só conhecer, porque assim, tem a questão do conhecer, eu sei, e tem a questão do conhecer, eu realmente conhecer aquilo. Igual o Diego leu a passagem de conhecer a doutrina. O pastor Geraldo, ele tinha falado aqui lá de Mateus 15, que fala: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Porque quando eu adoro a Deus apenas pelo que eu ouvi alguém falar, é uma adoração em vão. Porque eu não estou adorando por algo que eu vi. Eu estou adorando por uma coisa que eu sei que alguém falou. Por exemplo, a gente tem a história de Jó. Jó, ele já adorava a Deus, só que depois de passar por um processo com Deus, ele fala que a verdadeira adoração foi arrancada dele. Porque agora ele adora pelo que ele realmente viu, e não pelo que ele só sabia. Então, às vezes, por exemplo, a gente olha para Abraão. Abraão entregou Isaac. Aí eu vou entregar tudo também. Só que a Bíblia fala que eu posso entregar tudo, eu posso vender tudo pelas outras pessoas, só que aquilo não tiver amor, não adianta. Então, não é só uma questão de você fazer porque você viu alguém fazendo ou porque você aprendeu na igreja que é legal fazer aquilo, mas porque você tem um relacionamento tão íntimo com Deus que você teve uma revelação genuína de que é aquela adoração que você tem que entregar para Deus. Então, não é só tipo, eu sei. É você realmente conhecer aquilo. Então, tem essa diferença do eu saber e do eu conhecer, e entre um e outro que está a verdadeira adoração ou a adoração em vão, que fala em Mateus 15, né? Que em vão me adoram. Era isso. E a verdadeira adoração, ela vem do relacionamento, do conhecimento dessa verdade, dessa palavra, desse Deus que nós conhecemos. Né? Então, envolve esse todo nosso, esse conhecimento, esse relacionamento no dia a dia, esse acompanhar da pessoa. Não é que eu sou motivada por alguém, mas eu desenvolvo um relacionamento e, através desse relacionamento, eu tenho esse conhecimento desse verdadeiro Deus. Então, eu adoro, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Né? Não pelo que eu sei que ele vai me dar isso ou aquilo, mas pela pessoa que ele é para mim. Que eu conheço ele
e eu tenho esse conhecimento, então eu vou adorar. Uma coisa que eu falo de experiência própria, né? Todo mundo sabe, algumas escolas de espartadas, eu falei, né, que eu passei um tempo da minha vida questionando, cara, será que eu sou o fariseu? Porque eu trabalhava muito, mas depois eu ficava questionando, poxa, era para Deus, por que eu faço isso? E eu passei um processo grande da minha vida para entender isso. E o que me ajudou muito foi falar assim, não, cara, eu quero servir a Deus com sinceridade. Sabe por quê? Porque, no final das contas, se você for pensar bem, você não precisa disso aqui. Você não precisa, tipo assim, se eu estou fazendo de forma falsa, eu não vou chegar em Deus, que é o meu objetivo. Então, para que eu estou vindo aqui gastando meu tempo tocando, gastando meu dinheiro, gastando, entregando dízimo, fazendo essas coisas? Cara, eu não preciso de nada disso. Se eu não tiver o objetivo final, que é Deus, que é agradar a Deus, que é ter esse relacionamento. Então, no final, assim, um sentimento que me ajuda muito é eu quero servir a Deus com sinceridade. Então, eu vou fazer tudo aquilo que eu acredito que Deus... Eu vou buscar a palavra para entender o que é melhor, o que Deus mais quer, e vou buscar amar a Deus. E muitas das minhas orações Deus me faz te amar mais, porque eu acho que eu não te amo legal. Eu te amo muito pouco. Eu te amo muito pouco, e eu orava, Deus me faz te amar mais. Me mostra as suas verdades. E aí foram surgindo situações onde eu vi o amor de Deus que me fazia responder em amor. Né? Então, no final é isso. Tentar servir a Deus com a sinceridade mesmo. Não precisa fazer nada que você não entenda que é a vontade de Deus. E outra, busca conhecer esse amor de Jesus, esse amor de Deus para a sua vida, que a resposta vai ser amor de você para com Deus. É o único jeito, eu acho, de servir a Deus, né? Aleluia. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. É que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. E o que Deus quer é justamente esse, ter um relacionamento conosco, de intimidade, de filho, pai e filho. Então, se eu disser assim, eu conheço Diego, né? Ele é um filho do irmão Edson, né? Tem mais 2 irmãos, é casado com uma mulher maravilhosa, a irmã Carla, tem 2 filhas que é uma bênção, então eu conheço, né? Mas se eu tiver um relacionamento de amizade com ele, vou saber os sonhos, os desejos, as vontades, os defeitos, as necessidades dele, né? Porque eu vou ter uma intimidade com ele, um relacionamento de amizade. E o que Deus quer é isso, ter um relacionamento conosco. E para nós conhecermos a Deus, nós precisamos relacionar com Deus. Relacionar e conhecer. Nós precisamos todos os dias, para a verdadeira adoração, relacionar com Deus, conhecer Deus, entregar nas mãos de Deus as nossas vidas e viver para Ele. É tudo o que a gente precisa e o que a gente aprendeu durante esse tempo. Não é Geresi nem Jerusalém, mas o meu coração na presença de Deus todos os dias. Amém? Mais alguém? Os presentes aqui, além do irmão Alisson, Geraldo, Ellen e Diego. Amém ou não amém? Marina. Marina. Amém. Então vamos terminar? Vamos agradecer o Pai. Feche seus olhos nesse momento e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu da gente estar aprendendo mais dele. As crianças vão apresentar, será? Pergunta lá para mim, Eve. Amém? Amados, Deus abençoe a vida de vocês e em todo tempo saiba, nós somos filhos amados do Pai. Não é que nós somos melhores uns que os outros, mas nós somos privilegiados porque nós somos do Pai. E cada um tem a sua, o seu amor, o seu direito diante de Deus. Amém? Então, as crianças venham para apresentar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de querer conhecer essa palavra. Não pare por aqui a respeito da adoração. Deixe externar do seu coração essa verdadeira adoração, esse verdadeiro espírito de adorador que tem dentro de você. Porque cada um de nós tem o desejo de adorar dentro de si um espaço do tamanho de Deus. E nós somos inclinados a adorar. Então, vamos adorar da maneira certa. Correto. Calma, gatinha. Vai.
Mas quem ficar firme até o final será salvo. Mateus 24, 13. Fala, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Isso. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Eu percebi que colocaram aqui as ofertas para a escola bíblica, então nós vamos orar também consagrando. Irmão Diego, você quer fazer ou posso dar sequência? Amém? Aqui, ó. A oração? Aham, oração. Vou chamar outras pessoas. Ana Clara, vem aqui, vai orar pelas ofertas. Eu quero esse Amém, povo participando, Jesus. chega. Glória a Deus. Não aguento esse povo parado. Amém. Então, maninha. Glória a Deus. Ore pelas ofertas. A menina próspera, ela vai passar prosperidade para todo mundo pôr as ofertas aí. Eu até vou. Até me dá uma moeda aí que eu quero pôr. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento na Tua casa, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos